Continuando o nosso estudo de limites, vamos trabalhar na aula de hoje com o conceito de limites laterais. Então, o que vem a ser limites laterais, né? Então, para mostrar que o limite de uma função f de x é igual a L, quando x tende a um valor A, é necessário conferir que f de x converge a L quando x tende a este valor A, tanto por valores maiores quanto por valores menores do que A. Então, você vai ter que fazer a conferência de um x tendendo a A pela esquerda e pela direita, tá? Em alguns casos, f de x pode tender a L por um dos lados de A, sem necessariamente tender pelo outro lado. Ou então, f de x pode estar definida apenas de um dos lados de A. Então, por este motivo, nós vamos definir os limites laterais. Então, o limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, é igual a L se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, para x suficientemente próximo de A, e x deverá ter valores menores do que A. O limite à direita de f de x, quando x tende a A, né, pela direita aqui, por isso esse sinalzinho de positivo, tá? É igual a L se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L para x suficientemente próximo de A e o x deverá ser maior do que A. Limites bilaterais. O limite, que é bilateral, existe se ambos limites laterais existirem e forem iguais. Então, o que isso significa? Que existirá esse limite de f de x com x tendendo a A, e ele será igual a L, se e somente se o limite de f de x com x tendendo a A pela esquerda for igual a L, e ao mesmo tempo o limite de f de x com o x tendendo a A pela direita também for igual a L, tá? Então, os limites devem ser iguais pela esquerda e pela direita para garantir a existência do limite. Vamos analisar agora o nosso primeiro exemplo. Investigue os limites laterais da função f de x representada no gráfico quando x tende a zero. Então, aqui está o gráfico da nossa função f de x e nós devemos investigar este limite pela esquerda e pela direita. Então, vamos analisar agora esta função aqui ao lado, tá? Observem primeiro aqui pela direita, ó. À medida que nós formos aproximando os valores de x a zero, tá? Valores cada vez mais próximos de zero, observem que o f de x é igual a 1. Então, quando x tende a zero pela direita, o f de x tende a 1, certo? Agora, vamos olhar aqui pela esquerda, ó. Quando nós formos aproximando os valores de x a zero pela esquerda, observamos que o valor da função f de x tende a menos 1, certo? Então, pela direita, f de x está se aproximando de 1. E pela esquerda, f de x tende a menos 1. Já verificamos aqui que os limites laterais são diferentes, né? Muito bem. Uma vez que são diferentes os limites à esquerda e à direita, concluímos que o limite de f de x com x tendendo a zero não existe. Segundo exemplo,
Investigue o limite de f de x pela direita. Ó. X tende a 2 pela direita. Muito bem, então aqui está a nossa função. E nós vamos analisar agora valores muito próximos do número 2 pela direita. O que vai acontecer com a função quando eu for aproximando os valores de x aqui ao número 2 pela direita? Vamos redesenhar este gráfico aqui, ó. Observe, à medida que eu vou aproximando o x a 2 pela direita, eu observo que os valores de f de x vão se aproximando, ó, cada vez mais do número 3. Tá? Então, quando o x tende a 2 pela direita, o limite de f de x é igual a 3. Agora vamos analisar, nesta mesma função, o limite dela com um x tendendo a 2 pela esquerda. Agora eu vou aproximar os valores aqui de 2, só que pela esquerda, e observar o que acontece com o f de x. Então, aqui está o gráfico, ó. À medida que eu vou aproximando os valores a 2 pela esquerda, olha o que está acontecendo. F de x está se aproximando de 4. Cada vez mais e mais perto de 4. Tá? Então, eu posso dizer que o limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual a 4. Agora, ele pede para eu investigar o limite desta função f de x quando x tende a 2. Então, não posso esquecer de fazer a análise pela direita e pela esquerda, né? Nós já fizemos pela direita e observamos que o f de x tende a 3 quando o x tende a 2 pela direita. Ok? Pela esquerda, nós observamos que quanto mais aproximamos os valores de x a 2 pela esquerda, mais os valores de f de x se aproximam a 4. Tá? Então, observe que o limite à direita e à esquerda são diferentes. Portanto, como eles são diferentes, não existirá o limite de f de x com x tendendo a 2, ok? Então, sempre investigar, quando solicitar o limite de uma função com x tendendo a algum valor, fazer a investigação tanto pela direita quanto pela esquerda. Se os valores forem diferentes, não existirá o limite, ok? Então, ainda no exemplo 2, ó. Vamos investigar agora, nesta mesma função aqui do exemplo 2, o limite de f de x com x tendendo a 0 pela direita. Então, agora nós vamos aproximar muito os valores de 0 pela direita aqui e observar o que acontece com f de x. Olha lá, à medida que eu vou aproximando os valores, ó, comecei aqui, depois eu vim para cá, agora mais pertinho aqui do 0, à medida que eu me aproximo do 0 pela direita, a minha função f de x também se aproxima de 0. Tá? Então, eu posso dizer que o limite da função f de x pela direita, quando x tende a 0, é 0. Agora, vamos analisar o limite dessa função com x tendendo a 0 pela esquerda. Então, agora eu venho aqui para esse lado. Eu vou aproximar os valores de x a 0, só que pela esquerda do 0. Então, vamos olhar aqui no gráfico. Quanto mais próximo eu vou chegando aqui de um x igual a 0, né? Sem substituir por 0, eu observo que a minha função f de x também vai se aproximando de 0.
Então, eu posso dizer que o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a zero. Bom, como ele está pedindo agora para eu investigar o limite de f de x com x tendendo a zero, e eu já analisei, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, né, e obtive o mesmo valor do limite, ok? Eu posso dizer tranquilamente que, como esses limites pela esquerda e pela direita são iguais, o limite de f de x com x tendendo a zero é igual a zero.